Oi, bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom, eu resolvi fazer esse pequeno vídeo para explicar um pouquinho alguns questionamentos com relação ao processo para os Estados Unidos, tá? Faz 2 anos que eu sou agora agente oficial de um escritório canadense regulamentado pelo governo do Canadá, que eles têm todas as credenciais canadenses. Eles têm especialidade em processos para investimento no Canadá, empreendimento, né? A gente pode ajudar com vários processos relacionados a empreendedor, dependendo do caso, até o LMA, né, que é o Job Offer. Mas esse escritório, ele tem muita experiência em processo de imigração para os Estados Unidos, tá? Eles têm um escritório legalizado nos Estados Unidos, né? E eles fazem processo de imigração para os Estados Unidos em várias categorias. O que ocorre é que eu percebi que por conta das regras de imigração para o Canadá estarem com muita exigência, né, poderia ser interessante ter uma opção para o cliente de um outro país, né? E muita gente que gosta do Canadá também se interessa pelos Estados Unidos por ser uma cultura semelhante, serem países vizinhos, né? Então, o que ocorre? Esse escritório faz todos os processos, né? Então, dependendo do perfil do cliente, da renda dele, do patrimônio dele, da experiência dele, dá para ver se ele se enquadra em algum processo e é explicado para ele o que envolve esse processo. Mas há uns dias atrás eu divulguei no Facebook uma categoria de imigração que se chama EB3. É um processo que tem para os Estados Unidos, né? É um processo realmente de imigração, só que ele é para profissional não qualificado, ou seja, para dar entrada nesse pedido de imigração, o candidato não precisa obrigatoriamente ter requisitos profissionais e acadêmicos e língua para participar desse processo. Por quê? Porque ele é justamente numa categoria que a gente chama de unskilled workers ou other professionals, tá? É uma categoria de imigração onde o empregador nos Estados Unidos ele tem dificuldade em preencher as vagas, não porque a pessoa tem que ser muito qualificada, é porque são vagas que americano não quer ocupar, que é um tipo de trabalho um pouco mais braçal, né? Digamos assim. Então, o que acontece? Eu divulguei, né, na mídia, né, as vagas que esse escritório no Canadá, em conjunto com os Estados Unidos, obtém, porque eles vão aos Estados Unidos para irem atrás desses empregadores, né? E algumas pessoas ficam fazendo muita especulação na internet, do valor e algumas outras informações, né? É muito importante entender que esse processo é feito com 2 escritórios, tá? Isso envolve advogados americanos, consultores canadenses, é um processo extremamente longo que demora 2 anos, né? E o escritório explica muito bem as fases do processo, como envolve o pagamento dos honorários, em que etapa do processo há pagamentos, em que situações existe reembolso de uma porcentagem desses honorários, né? O que realmente eu fico assim um pouco chateada é muita assim especulação e algumas informações deturpadas que são faladas na internet, então acaba inclusive sujando, né, a imagem de quem trabalha com isso. Então tem que ficar muito claro que assim não é um valor que eu cobro, tá? Eu sou agente desse escritório, meu objetivo é dar a opção essa opção para o cliente, né? Mas ele vai poder obter todas as informações, ele vai poder fazer uma consulta com o escritório no Canadá para poder entender do processo, ele pode ver inclusive o conteúdo do contrato para entender as cláusulas do contrato. Então assim, não existe interesse desse escritório em não passar as informações de maneira transparente, né? Eu também entendo que a pessoa está livre para escolher a empresa que ela quiser para fazer o processo, e no mercado cada um cobra o que quer cobrar,
tá? Mas esse valor não sou eu que cobro, né? E o que tem que ficar claro é que isso envolve realmente 2 escritórios, inclusive um escritório nos Estados Unidos, porque não dá para fazer processo de imigração para os Estados Unidos sem envolver advogados americanos, mesmo que esse escritório no Canadá seja muito experiente, tá? Para vocês terem uma ideia, nos anos de 2017 para 2018, esse escritório no Canadá conseguiu mandar 1.000 candidatos para as vagas de EB3, tá? É um processo que no Brasil ele não é muito popular entre os brasileiros. O brasileiro entende mais sobre uma categoria, por exemplo, de um HB1 ou outras categorias, mas o EB3 não é uma categoria muito familiar no Brasil. O brasileiro não conhece muito sobre este processo, apesar dele já ser antigo, tá? O governo americano tem intenção de mudar algumas regras de imigração. Eles querem até implantar um processo de imigração na classe de trabalhador qualificado, avaliando as qualificações e como aquele candidato high qualified pode contribuir para os Estados Unidos, mas isso ainda está em discussão, ainda a gente não sabe quando essas regras vão ser publicadas, né? De qualquer maneira, vale a pena sempre, não importa o processo, não importa o país, que você investigue para pegar todas as informações, anotar suas dúvidas, para você ir atrás e se sentir confortável para fazer aquele tipo de processo, né? O que eu não acho muito correto é as pessoas ficarem especulando e falando mal, inclusive até de valores que a gente sabe que escritório de advogados e consultores, principalmente consultor canadense americano, eles não vão cobrar preço barato. Não existe isso, né? É um trabalho muito detalhista, envolve uma série de burocracias, então assim, infelizmente não tem muita opção. A gente tá em desvantagem porque o nosso real não vale nada, então realmente qualquer valor hoje em dólar canadense ou americano acaba sendo caro pra gente, tá? Mas eu queria fazer esse vídeo só para esclarecer isso, né? E se você tem dúvida, me manda um e-mail ou manda o contato do escritório, vocês vão poder falar com o meu colega no Canadá para ele explicar todas as dúvidas, para você se sentir confortável em tentar este processo. Curiosamente, o Canadá não tem categoria de imigração para unskilled workers, né? Então, às vezes, uma pessoa vai acabar trabalhando num subemprego no Canadá, ou porque ela tá ilegal, ou porque ela está estudando e não consegue um bom emprego, ou quando ela já é residente permanente e aí ela, por algum motivo, não consegue trabalhar na área e não sei, vai trabalhar com limpeza, por exemplo, né? Mas o Canadá ainda não tem um processo específico para este tipo de mão de obra, apesar de, na prática, o Canadá ter uma carência bastante grande em certos profissionais, principalmente em profissões um pouco mais braçais, tá bom? Então, eu queria só deixar esse esclarecimento, fiquem à vontade para tirarem as suas dúvidas e, mais uma vez, obrigada pela oportunidade e por seguirem o meu trabalho.